Então eu demorei a entender e sofri muito. E me tornei esquisito, estranho, preconceituoso, racista, para entender que nem todo mundo que fala de Jesus está com Jesus, nem conhece Jesus sequer. Porque quem conhece Jesus não vive sob uma maquiagem e não tem segredo. Não tem segredo nem com ninguém e nem com Jesus, porque Jesus contempla tudo que eu estou falando aqui. Jesus, ele contempla tudo. Quem saiba Jesus sabe quem você é, com certeza porque saiba Jesus. Mas uma coisa eu digo, tem pessoas que dizem que está com Jesus, mas não está. Satanás não vai usar uma pessoa, sabe, que não diz que está com Jesus para chegar até você e te desviar, te dar uma rasteira, te botar no chão. Satanás vai usar pessoas falando de Jesus. Satanás vai permitir que pessoas conhecedoras da palavra cheguem até você e te dê uma rasteira e te bote abaixo. Contamina o teu coração. Eu aprendi que nem todo mundo que abre a boca para falar de Jesus está com Jesus. E você começa a vigiar, você começa a observar. Tem hora que a palavra vai para um lado, o pescoço vai para outro, o braço vai para um lado, o outro vai para outro, e você diz assim, naquela pessoa não tem Jesus, tem Satanás na vida dela. E você fica triste de ver pessoas que deram legalidade para Satanás, conhecedora da palavra, e hoje em dia, quantos estão falando de quantos homens, quantas mulheres que são conhecedoras da palavra, estão aí sendo usados por Satanás. E eu passei a entender, quer destruir a vida de um crente ou de um evangélico? Faça uma fofoca, invente alguma coisa. Mas a vida de um cego você não destrói com uma fofoca, você não destrói com mentira. Porque ele diz assim, a mim não, Satanás, tu está repreendido. Tu está repreendido, Satanás. O servo do Senhor, hoje ele vai dormir, e quando amanhece o dia, ele diz assim, tem algo que não está funcionando legal. Ele vê que algo ali, o Senhor já fala, hoje algo não vai estar legal na minha vida. Eu estou me sentindo meio estranho, meio esquisito, tem algo acontecendo. E passa um dia, passa dois, quando você vê a pessoa chega até você com a notícia de algo, aí você diz assim, olha aí, o Senhor já estava falando comigo. O Senhor já estava falando na tábua do meu coração. Então eu digo para você que está a me ouvir, Judas estava ao lado de Jesus. Jesus contemplava o Judas. E você pode contemplar o coração das pessoas. Nem todo mundo que diz que está com Jesus, Jesus está com ele. Essa é a grande verdade. Tem muita gente dizendo que está com Jesus. Mas quem é que Jesus está com ela? Fala para mim. Então, nesse dia de hoje, que nós dizemos que somos servos do Senhor, passemos a vigiar uns aos outros no que diz, no que as pessoas vivem. Jesus conhece a tua vida e não precisa investigar a tua vida. Satanás não, ele está com todas as acusações para manchar o teu nome, para te acusar. Sabe, ele está sempre. Jesus te perdoa, pega teus pecados, joga na água do mar profundo para que ninguém possa achar. Mas Satanás continua com teus pecados, ele continua com teus erros, da tua falha. Satanás faz questão de anotar tudo e guardar, para usar a boca de pessoas, para chegar em você e dizer você não mudou, você é assim, você é assim. Satanás, ele adora contaminar o coração daquele que foi lavado, daquele que foi transformado. Satanás não pega quem está no chão, porque quem está no chão já está no chão. Ele não pega quem está no pecado, que eu quero dizer. Ele pega aquele que está buscando Jesus, que está passando luta. Satanás, ele é especialista em armar cilada e arquitetar contra o servo do Senhor. Mas quem serve ao Senhor tem o Senhor como a sua justiça. Quem serve ao Senhor tem Jesus. Clama ao Senhor e ora, chora aos pés do Senhor e diz assim, Senhor, tu farás justiça sobre a vida dessas pessoas. Tu farás justiça, Senhor. Eu tenho meu coração puro, eu fui lavado, eu fui transformado, eu fui moldado, eu passei pelo fogo. Jesus. Sabe, igreja, eu não estou aqui para falar bonito, não. Nem dizer que eu sou de santo, não. Mas eu não suporto pessoas que são usadas por Satanás e falam o nome de Jesus para nos atingir, sabe, para nos falar do nosso nome. E quando encontra com nós, vem um sorriso falso na cara. Sabe aquele sorriso? Aquele sorriso falso. E diz, te abraça, oi, você tá bem? Conta tudo para mim. E a gente vai, a gente confia, conta e dá arma pro próprio Satanás. Satanás só destrói cada um de nós porque nós damos arma para ele. Igreja, vamos se unir como povo de Cristo. Vamos interceder uns pelos outros. Uns pelos outros. Nos preocupar uns com os outros, porque o servo de Satanás, porque tem seu servo nessa terra, seus cavalos, eles se unem para destruir a igreja de Cristo, para manchar o nome do Senhor Jesus. Mas ele não mancha, foi dada autoridade a ele por causa do pecado. Ele está com autoridade, mas chegará o dia que ele cairá nas suas próprias, todas as suas mágicas, todas as suas mentiras serão lançadas no lago de fogo, da onde ele nunca deveria sair, para acusar o servo que serve a Jesus, ou lançar palavra de maldição sobre o servo do Senhor. Não há alma de feitiçaria nem macumbaria sobre aqueles que é servo do Senhor, porque o Senhor é a sua justiça. Isso é muito duro o que eu estou falando, igreja. E de eu ter essa visão. E esse pouco de conhecimento, diga assim, Senhor, eu não tenho conhecimento, eu quero aprender com o Senhor. E não quero que as palavras sejam minhas, eu não estou aqui para brilhar, porque eu não sou diamante, não sou ouro, não sou prata, não sou cristal, não preciso da forma de ninguém, nem acrescentar na minha vida. Eu não estou aqui para ser o centro das atenção, igreja. Mas Satanás jamais vai usar um desconhecedor para botar um servo do Senhor abaixo. Ele vai usar um conhecedor da palavra, porque ele sabe que o conhecedor ele tem autoridade. Ele tem autoridade, agora você saber de quem é a autoridade, de quem é o conhecimento. É de Jesus? Ou esse conhecimento ele só aprendeu e está sendo usado pelo Satanás? Sabe? Então é assim que o próprio Satanás vai usar as pessoas conhecedoras para chegar a um servo e destruir a sua vida. Por isso que todos que é chamado de crente de evangélico, ele precisa ter uma visão, um conhecimento espiritual, uma sensibilidade espiritual, para saber o que é de Jesus e o que não é separado. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Nem tudo vale a pena tu enxergar. Nem tudo vale a pena tu ouvir, porque teus olhos portal para dentro de você, assim como teus ouvidos. Nem sempre você tem que estar sentado em lugar. Nem sempre tu tem que ouvir tudo. Não fica aí dizendo que você é forte, que você está cheio de Jesus, e cisma em ouvir tudo. Porque eu já vi pessoas assim, até hoje, sabe como, igreja? Como é que se dá a palavra? Tipo, ou vira uma marionete, ou fica paralisado. Sabe quantos crentes, igreja, tá paralisado? Muitos. Sabe quantos foram desviados? Muitos. E por pessoas conhecedoras da palavra. Então a palavra, igreja, é pra minha vida, é pra tua vida. Vamos vigiar uns aos outros. Porque nem todo mundo que tá falando de Jesus tá com Jesus. Tá com conhecimento, tá com sabedoria, fala bonito, chega até você. E aí você dá autoridade pra ele falar, dá autoridade pra ele ficar ali do teu lado, te contaminando. E quando vê, entrou pelo teu ouvido, ou você enxergou algo, teu corpo ficou doente. Ele plantou ali uma semente de preocupação dentro de você, uma semente de desconfiança. Ele plantou aquela semente, e isso basta. Essa semente, ela vai ali, ela vai germinando dentro de você. E quando vê, você já não é mais você. Você também só se tornou uma pessoa cheia do conhecimento. E longe de Jesus. Quando você vê, é por isso que eu digo, tem olho, não ouve, e ouvido, já não mais escuta. Já foi contaminado. Vamos vigiar, igreja, em nome de Jesus. Vamos vigiar. Sabe quando você dá autoridade para Satanás? Quando você deixa as pessoas ficar ao teu lado, falando, e aí você para ouvir. Quando você para para ouvir, você dá autoridade para Satanás. Nem tudo você pode parar para ouvir. Você sai, se levanta e sai. Você diz que tem algo para fazer. Mas não permita que Satanás, sabe, aí plante semente de desconfiança em você. E queira o próprio Satanás querer aí, sabe,
como é que se dá a palavra? Querer aí a entender quem é você, porque você conhece quem você é. Eu não sei se é bem essa palavra. Você sabe quem você é, você sabe a quem serve. Igreja, mais duro numa vida de hoje em dia de um servo é carregar a verdade. Porque muitos são chamados de crente de evangelho, passam a odiar ele. E tem hora que ele mesmo passa a se questionar. Sabe por que eu digo isso, igreja? Porque eu já passei a me questionar. Senhor, será que eu tô certo? Será que é do Senhor mesmo? Tem hora que vem a desanimação. Sabe por quê, igreja? Porque eu sou carne. Santo é Jesus. Eu também sou pecador, igreja. Então, não permita que isso aconteça na tua vida. Porque Satanás só precisa plantar em você uma semente de desconfiança. É assim que ele destrói, eu repito, casamento, destrói namoro. Ele destrói uma vida, porque ele não suporta o amor. Ele é o pai da mentira. Ele adora, sabe, confusão. Ele não tem vida para oferecer. O que ele tem para oferecer é morte, é destruição. Por isso que muitas pessoas estão aí com a sua vida destruída. Aí vem ter riqueza, mas a riqueza foi Satanás que deu. Ele não pode doar, ele não pode abençoar, ele não pode nada. Ele não pode nem sequer, igreja, vestir bem ou comer bem ou ter o melhor carro. Ele tem que ir até onde Satanás deixa ele ir. E muita riqueza fica aí sendo comida pela traça, e o cupim e a ferrugem. E nem sua parentela, nem seus filhos podem tocar. Tudo se destrói, porque Satanás deu para aquela pessoa. E se deu, foi daquela pessoa, é daquela pessoa. E depois que aquela pessoa morre, ninguém pode tocar. Você está entendendo como é que é as coisas? Então é preciso a gente ter uma visão espiritual, um conhecimento espiritual. Peça isso a Jesus, em nome de Jesus. Para que você não se deixe enganar. Por muitos que fala de Jesus, mas só fala. Se fosse para entrar no céu por falar de Jesus, o Satanás ficaria sozinho no inferno. E eu uso um termo que digo assim, papagaio também fala, igreja. E eu digo mais, tá, varão? Essa palavra dela não é uma palavra que chega a todo mundo, não. Porque nem todo mundo vai ter coragem de compartilhar. Eu digo por mim. Quantos irmãos, quantos que até me chamam de amigo, quantos que tem coragem de compartilhar o que eu falo? São poucos, varão. Quantos que tem coragem de ir lá, dar um joia, se inscrever no canal? Eu sei que você foi lá, se inscreveu, não sei se você acompanha, mas é você. Mas quanto que não faz isso, varão? Quantos que não compartilha? Por quê? Porque a palavra, varão, ela tá chicoteando, entendeu? E aí quando você compartilha algo assim com a pessoa, não concordo nada, você é um maluco, você é uma doida, você é um doido. Porque normalmente nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão se adaptando a cada dia as coisas de Satanás, ignorando as coisas de Jesus. Nós sabemos que Jesus criou e o que ele fez, o básico. Nós sabemos de tudo, varão. Nós sabemos. E infelizmente a gente vê que as pessoas acham que só de falar por conhecimento, né, só de ter o dom da palavra, só de falar por conhecimento é suficiente. De que adianta eu ser um conhecedor, eu ser um pregador, se eu mesmo não me salvo? Se eu mesmo não recebo a salvação para mim, ou seja, eu mesmo não faço a renúncia das minhas falhas. Eu estou só com conhecimento, só falando de Jesus, só pregando porque eu sou um pregador, mas o que adianta, varão, se eu mesmo não me limpar para eu mesmo ser salvo? Eu salvo vida, mas eu mesmo não sou salvo. De que adianta? Que evangelho que é esse, varão? Que evangelho que é esse que eu falo dele? Eu quero salvar a vida, mas eu mesmo não quero ser salvo. Tá entendendo como é que é as coisas? Então isso é muito bravo que eu estou falando, mas é a verdade. E eu digo assim, quantos que estão dessa forma? Quantos que estão? Para não descer do pedestal, com o nariz lá em cima. Você entendeu? Não adianta, varão. Primeiro a gente tem que receber, entendeu? Primeiro a gente tem que estar cheio de verdade. Primeiro a gente tem que estar curado, varão, para falar da nossa cura, né? Não é enfermo, não. Eu tô enfermo, eu tô podre e o povo pensa que eu estou curado. Eu tô fedendo por dentro, eu tô estragado e o povo pensa que eu tô curado. Porque falo bonito, me diz bonito, sou um pregador da palavra, sou um profeta. De que nada adianta, varão, porque eu não vou ser salvo. Eu tô vivendo uma maquiagem. Então, infelizmente, eu concordo com o que ela tá dizendo. Eu digo assim, vamos parar de viver de maquiagem. Vamos salvar nós mesmos, também vamos olhar para cada um, para dentro de nós e fazer a mudança na nossa vida. Você entendeu, varão?